Vende milagre, promete fartura, mas o povo rói o osso da ditadura. Se põe lona, vira circo, se põe grade, é hospício. No frigir dos ovos, contribui a imposto. Quem paga é o povo sofrido. E o povo dança. Olá, sejam bem-vindos a mais uma conversa aprofundada aqui no nosso espaço. Hoje a gente tem um material sonoro bem interessante para analisar. Um áudio chamado roendoosso.mp3. E o nosso objetivo aqui é tentar mergulhar um pouco nas ideias, sabe? Nos sentimentos que esse áudio traz sobre a situação social, o custo de vida que está todo mundo sentindo apertar, né? Com certeza. E também a percepção sobre impostos, sobre como as coisas são administradas, tudo isso que está lá nesse material. E olha, para dar o tom, já começa com uma frase de impacto, né? Me vende milagre, promete fartura, mas o povo rói o osso da ditadura. Forte isso. Muito forte. Ok, então vamos tentar desempacotar isso. Vamos lá. Essa frase inicial, ela já define tudo, né? O centro da crítica do áudio é essa veia social muito, muito ácida, usa metáforas, assim, bem viscerais para descrever o dia a dia. Não tem meias palavras. Não mesmo. E o ponto principal é justamente esse contraste que você falou, entre o que se promete, a fartura, o milagre, que depois a gente vai ver que vira picanha na brasa, né? Isso. E a realidade descrita, que é roer o osso. Essa palavra ditadura aí, nesse contexto, me parece mais uma metáfora para uma condição, tipo de opressão econômica, sabe? De falta de saída, de ter que aceitar uma realidade muito dura. Entendi. Faz sentido essa leitura de ser algo mais econômico, uma imposição. E essa tensão, né, entre promessa e o que se vive de fato, ela tá o tempo todo no áudio, a tal da picanha na brasa. O símbolo da promessa. Exato, o símbolo de uma vida melhor, mais digna. Só que o áudio vem e, pá, destrói essa imagem com umas descrições muito, muito gráficas da realidade. Por exemplo, essa aqui. O osso que sobrou virou caldo engrossado com pescoço e pé de galinha. Que imagem, hein? Nossa, é uma imagem de aproveitamento ao extremo, né? De ter que tirar o sustento daquilo que normalmente a gente nem considera comida direito, seria descarte. Pois é. Não é só falta, é a necessidade de uma criatividade quase desesperada para ter algo no prato. Isso sugere uma queda muito grande no poder de compra, né? A carne nobre da promessa vira os restos. Sim, e a crueza não para por aí. Tem farofa sem farinha. Isso é de uma tristeza genial, né? A forma tá ali, o nome farofa, mas o principal, a farinha, não tá. É quase uma ilusão de normalidade, tentar manter a aparência quando falta o básico. Exatamente, uma casca sem o recheio. E o que me diz dessa? Tem feijão pescado, 1 a 1. Isso passa uma ideia de mesquinhez, de contar cada grãozinho. Quase como se cada grão fosse um luxo. Parece isso mesmo. Essa contagem 1 a 1 evoca uma pobreza extrema mesmo. A porção é tão mínima que dá para contar assim. Reforça a ideia de que o básico, o feijão de todo dia, virou algo raro, controlado. Difícil. E a imagem seguinte fecha esse quadro de um jeito devastador. E o povo ciscando a xepa da feira municipal. O verbo ciscar lembra galinha, né? Buscando migalha, resto. O que ninguém mais quer. Exato. É uma imagem que carrega um peso de humilhação, talvez. Ter que buscar o refúgio para sobreviver. É uma sequência que vai construindo um cenário de precarização muito, muito forte. E essa diferença gritante entre a picanha prometida e o ciscar a xepa da realidade é onde a crítica fica mais afiada, né? Com certeza. Fica muito nítido o sentimento de frustração, talvez até de ter sido enganado, que o áudio quer passar. Sem dúvida. O fascinante aqui, e é perturbador também,
É como essa linguagem figurada consegue traduzir tão bem uma experiência econômica real e um sentimento que parece ser coletivo. Não é só reclamar por reclamar, são descrições que trazem sensações, sabe? Sim, a gente quase sente o gosto do caldo ralo. Exato. O caldo ralo, a visão do feijão contado, o ato de procurar sobras na feira. Tudo isso comunica uma frustração muito profunda com expectativas que foram criadas e, bom, não se realizaram. A promessa não só não veio, como parece até uma zombaria diante do que está sendo descrito. E tem mais, né? Essa sensação de promessa não cumprida, de algo que deveria ajudar, mas não chega, parece que é reforçada quando ele fala do Pix da esperança. Ah, sim. Que não cai na minha mão. Isso adiciona uma camada de, sei lá, de desamparo. Exatamente. Como se existisse uma política, um programa anunciado para aliviar a situação, mas que na prática, para quem está narrando ali, não funciona, não chega. Essa frase encapsula bem essa percepção de desconexão, né, entre o discurso oficial, os anúncios do governo e o impacto real na vida das pessoas mais vulneráveis. O nome Pix da Esperança já carrega essa ideia, né? De aposta no futuro. Isso. E aí vira símbolo dessa esperança frustrada quando não cai na mão. Sugere um sistema que, na visão de quem fala no áudio, fale em chegar em quem mais precisa, ou talvez que, sei lá, os critérios, a forma como é feito, não bate com a necessidade real das pessoas. Entendi. Reforça toda a narrativa de um Estado que parece distante ou ineficaz do ponto de vista de quem está lá, roendo o osso. E essa percepção de ineficácia, de distanciamento, não fica só na economia, né? O áudio avança para uma crítica mais geral da administração pública, usando outras metáforas bem fortes. Tem aquele trecho: se põe lona, vira circo. Se põe grade, é hospício. Como é que a gente pode ler isso? São metáforas com muitas camadas, né? E ambas bem negativas sobre como a gestão é vista. Se põe lona, vira circo, pode sugerir uma administração vista como um espetáculo, algo improvisado, talvez caótico. Sem planejamento. Sem planejamento, superficial, feito só para parecer que está fazendo algo, sabe? Para inglês ver, sem resolver o problema de verdade. O circo também lembra algo que não é permanente, talvez até meio ridículo, farsesco, na visão de quem fala. E a outra opção, se põe grade, é hospício. Essa parece ainda mais pesada. Sim, bem mais sombria. Hospício com grade, isso traz ideias de confinamento, né? De falta de liberdade. Uma gestão que talvez seja percebida como irracional, opressora, ou que controla de um jeito que parece não ter propósito, ou até meio louco mesmo. Uma crítica à burocracia, talvez? Regras sem sentido? Pode ser, ou só uma sensação de estar preso num sistema que não funciona para o bem das pessoas. De qualquer forma, as duas imagens, circo e hospício, pintam um quadro de disfuncionalidade, seja pelo caos improvisado ou pelo controle rígido e sem lógica aparente. É uma visão bem pessimista mesmo sobre a capacidade de administrar. E essa desconfiança toda parece que deságua na questão dos impostos, né? O áudio é direto. No frigir dos ovos, contribuir é imposto. Quem paga é o povo. Sem rodeios. Nenhum. A expressão no frigir dos ovos já entrega a conclusão, né? A verdade nua e crua depois de tudo. E afirmar que contribuir é imposto parece tirar qualquer ideia de participação cívica, de contribuição voluntária. Vira só obrigação financeira. Uma obrigação pura e simples. Exato. E o final, quem paga é o povo. Tem um peso enorme. Não fala os cidadãos, nem os contribuintes, fala o povo. Isso carrega uma ideia de coletivo que sofre, de uma massa anônima que leva o fardo quase como um destino. Uma declaração de inevitabilidade, né? E de uma resignação meio amarga. Exatamente isso. E essa ideia do fardo inevitável que cai sobre o povo, ela ganha ainda mais força quando a gente junta com outra frase demolidora do áudio. Enquanto o malandro de terno finge de governar. Essa acusação é, muito direta. Diretíssima. O que essa imagem do malandro de terno que finge diz pra gente sobre como a governança é percebida ali?
Olha, ela junta várias críticas numa imagem só. Malandro aqui não é no sentido leve, sabe? É pejorativo mesmo. Sugere esperteza para enganar, para levar vantagem, falta de seriedade, talvez até desonestidade. Certo. O de terno adiciona a camada do poder, da elite, né? Do distanciamento da realidade do povo. O terno como símbolo de um status que separa ele de quem está pagando a conta. E a parte do finge? Essa é crucial. Não diz que governa mal, diz que finge que governa. Isso sugere uma atuação, uma performance de poder que não tem conteúdo real, sabe? Uma fachada para esconder que não está fazendo nada, ou que é incompetente, ou pior, que está defendendo interesse próprio em vez do bem de todos. Essa combinação de malandro com finge é muito, muito forte. Sugere que, na visão do áudio, quem governa tem até consciência de que está enganando ou que não está entregando nada. Exatamente. Não é só visto como incompetência. É como uma dissimulação mesmo. E essa percepção se liga direto com a consequência que o áudio menciona logo depois. O país maravilhoso tem sua riqueza extraída do seu povo que segue sobrevivendo com o bolso falido. Ah, sim. Quer dizer, se quem governa está só fingindo, então a extração da riqueza acontece sem ninguém impedir, né? Ou talvez até seja facilitada por essa falta de governo de verdade. Cria-se uma narrativa onde o país tem potencial maravilhoso, tem riqueza, mas esse potencial é desviado. E não volta para a população. Não volta. A população, que seria a fonte nessa riqueza, continua só sobrevivendo, com dificuldade financeira, com o bolso falido. É uma visão de ciclo vicioso, então. A má gestão, ou o fingimento, permite extrair a riqueza. E isso mantém o povo na sobrevivência, sem que a riqueza do país melhore a vida das pessoas. Perfeito. É essa lógica que o áudio constrói. E diante desse cenário todo, tão duro, tão crítico, como é que o áudio mostra a reação das pessoas? Tem espaço para resistir ou é só adaptação mesmo? O áudio mostra isso de um jeito muito interessante, pegando uma dualidade bem complexa. Por um lado, descreve uma adaptação quase resignada, talvez, e o povo dança conforme a música, rindo para não chorar. Uma imagem clássica, né? Da resiliência brasileira. Exatamente. A capacidade de seguir em frente, de achar um jeito de lidar com a dificuldade usando o humor, a dança, como uma válvula de escape ou um jeito de enfrentar. Dançar conforme a música é se ajustar ao que vem, mesmo que a música seja difícil. Mas esse rindo para não chorar já tem uma ambiguidade aí, né? Não é um riso de alegria genuína. Não mesmo. É um riso que esconde a dor, uma forma de não se desesperar. Perfeito. É uma resiliência meio amarga, sabe? Uma fachada de leveza que esconde uma tensão muito grande por baixo. Não é aceitar passivamente, é mais uma estratégia para sobreviver emocionalmente. Faz sentido. E essa complexidade toda fica ainda mais clara quando o áudio joga aquele dilema sobre reclamar ou não. Se reclama, vagabundo, se aceita, é iludido. Essa frase é um nó, né? Parece que fecha todas as portas. Se você fala, se expressa sua insatisfação, corre o risco de ser desqualificado, chamado de preguiçoso que não quer trabalhar ou tal vagabundo. Mas se você fica quieto, se adapta sem reclamar, talvez dançando conforme a música, aí te vem como ingênuo, iludido, alguém que não está entendendo a situação ou que aceita tudo fácil demais. Exato. Isso levanta uma questão muito importante sobre o espaço para crítica, para contestação, dentro desse cenário que o áudio descreve. Como é que se manifesta a insatisfação de um jeito que seja visto como legítimo, como construtivo, se as duas opções que aparecem levam a rótulos negativos? Fica difícil, né? Fica. Essa percepção de estar preso entre ser vagabundo ou iludido pode gerar um sentimento de impotência muito grande, de que não tem um canal que funcione para expressar o sofrimento ou a crítica. Isso acaba reforçando a ideia de que talvez a única saída seja mesmo essa adaptação meio agridoce do rindo para não chorar. Uma crítica que fica ali velada, sem se arriscar a ser um confronto aberto. É uma tensão muito palpável que o áudio consegue passar. Essa mistura de seguir em frente e de sobreviver, mas com uma frustração guardada,
Uma crítica que talvez só consiga sair por essas metáforas fortes, para essa arte popular mesmo. E aí tá a força e a importância de manifestações como essa, né? Elas dão voz a sentimentos, a percepções que muitas vezes ficam escondidas ou que não acham espaço no discurso oficial, na mídia tradicional. Essa capacidade de seguir sobrevivendo é real, claro, mas o áudio lembra a gente que ela existe junto com uma consciência bem aguda das dificuldades e das injustiças percebidas. E não é conformismo puro. De jeito nenhum. É uma negociação constante com uma realidade bem adversa. Então, se a gente fosse tentar resumir as ideias principais que esse material Roendo o Osso.mp3 traz pra gente, quais seriam os pontos-chave? Para mim fica muito forte essa crítica, feroz mesmo, a desconexão entre promessas de vida melhor, a tal da picanha, e a realidade dura do dia a dia marcada pela falta, pela necessidade de improvisar com o resto, né? O osso, a xepa da feira. Concordo totalmente, e junto com isso, vem um sentimento muito forte de que o peso financeiro, principalmente os impostos, cai de um jeito desproporcional e inevitável sobre o povo, que se sente explorado enquanto vê a riqueza do país não voltar como benefício para todo mundo. Uhum. E essa percepção alimenta uma desconfiança muito profunda na administração pública, que é vista não só como ineficaz, o circo, o hospício, mas talvez até como uma farsa de propósito, o malandro de terno finge de governar. E por último, essa resposta complexa das pessoas, né? Que mistura essa resiliência impressionante, a capacidade de dançar conforme a música, até de rir para não chorar, com uma frustração que está ali, latente, e a dificuldade de achar um jeito de reclamar sem cair nesses rótulos que paralisam, vagabundo ou iludido. É um retrato com muitas faces da experiência social que o áudio narra. E o que faz expressões culturais como essa serem tão valiosas é justamente essa capacidade de funcionar como um termômetro social muito sensível. Elas capturam, elas articulam as nuances da experiência vivida, os sentimentos coletivos, as tensões que estão por baixo da superfície, de um jeito que, dado quantitativo, estatística, pesquisa de opinião, muitas vezes não consegue pegar. É verdade. Elas revelam a temperatura emocional de um grupo, sabe? A textura humana que está por trás dos números e das políticas. É quase como se traduzissem a macroeconomia, a política, para a linguagem da experiência do dia a dia, da comida na mesa, da sensação de ser governado, da dificuldade até para reclamar. Exatamente. São narrativas que dão sentido para a experiência, que ajudam a processar a realidade e, às vezes, até a construir uma identidade coletiva em torno dessas percepções que são compartilhadas. Por isso que prestar atenção nessas vozes, nessas manifestações artísticas, populares, não é só uma questão cultural, é fundamental para entender melhor as dinâmicas sociais, econômicas, políticas de um lugar. Ignorar isso é perder uma camada importante da realidade, né? Essencial. Uma camada essencial. Bom, essa análise toda deixa a gente com uma reflexão final importante, eu acho. Que talvez vá até um pouco além do áudio em si, mas que ele inspira. Diante dessa visão tão crua das dificuldades econômicas, dessa relação de conflito percebida com o imposto, com o governo, que outras formas de expressão cultural, ou mesmo de mobilização social, podem surgir ou se fortalecer para lidar com cenários parecidos? Ou para tentar mudar esses cenários? Uma ótima pergunta. Fica essa pergunta no ar, né? Para a gente continuar pensando sobre isso. E com essa provocação, a gente encerra a nossa análise desses trechos tão impactantes de Roendo o Osso.mp3. Vende milagre, promete fartura, mas o povo rói o osso da ditadura. Se põe lona, vira circo, se põe grade, é hospício. No frigir dos ovos, contribui a imposto, quem paga é o povo sofrido. E o povo dança conforme a música, rindo pra não chorar.
enquanto o malandro de terno finge de governar. Ele chegou prometendo picanha na brasa, mas o osso que sobrou virou caldo engrossado com pescoço e pé de galinha. Tem farofa sem farinha, tem feijão, pescado, um a um. E o povo ciscando a xepa da feira municipal. Diz que é progresso, diz que é evolução, mas o Pix da esperança não cai na minha mão. Se reclama vagabundo, se aceita é iludido. E o país maravilhoso tem sua riqueza extraída do seu povo, que segue sobrevivendo com o bolso falido. Ele chegou prometendo picanha na brasa, mas o osso que sobrou virou caldo engrossado com pescoço e pé de galinha. Tem farofa sem farinha, tem feijão, pescado, um a um. E o povo ciscando a xepa da